Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle Vaz, para quem não me conhece, e eu tô aqui para contar para vocês o meu testemunho. Como vocês puderam ver na descrição do vídeo, eu sofri um AVC hemorrágico 4 dias após o meu parto, mas graças a Deus eu sobrevivi e estou aqui para contar para vocês essa história. Eu tirei um dia para gravar esse vídeo completo, mas depois que eu terminei de gravar, eu percebi que faltaram alguns detalhes importantes que eu adicionei no dia seguinte. Então, caso vocês percebam diferença de uma cena para outra, algum tipo de detalhe diferente, é por essa razão. Outro detalhe, a minha dicção e a minha oratória ficaram um pouquinho prejudicados devido ao que eu passei. Ainda não está 100%, então caso vocês me vejam gaguejando ou com dificuldade de falar alguma palavra, eu peço que relevem, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo primeiro para poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, obviamente, né, e dar glórias a Ele. E também para poder compartilhar com todas as pessoas que oraram por mim, para que elas saibam como que foi esse processo nesses últimos 3 meses, né? Desde já eu adianto, hein? Pega uma pipoquinha, um suco, porque o vídeo vai ser longo. Eu quero começar a história contando para vocês como que foi a minha gestação. Até porque o problema que eu tive está totalmente ligado à gravidez. A gestação do Nicolas foi muito tranquila, pessoal, de forma geral. Eu fiquei bastante enjoada naqueles 3 primeiros meses, 4 na verdade. Mas tirando isso, essas coisas esperadas da gravidez, eu não tive nenhum problema. Nada que pudesse indicar a possibilidade de um dia ter AVC, entende? Uma única coisa, assim, fora do padrão que aconteceu na gestação do Nicolas foi uma anemia que eu tive próximo ali do 7º mês. Aí eu fiz um tratamento com ferro injetável, com Noripurum, fiz 5 doses. Mas no término do tratamento, a anemia já tinha ido praticamente embora. No dia que o Nicolas nasceu, eu estava sem anemia. Minha pressão, por exemplo, durante a gravidez foi sempre baixa, média para baixa, 10/6 aproximadamente. Às vezes até 9, ela era bem baixinha. Não tive nenhum problema com diabetes gestacional, pré-eclâmpsia ou qualquer coisa similar. De forma geral, a gestação dele foi bem tranquila, pessoal, bem tranquila mesmo. O parto do Nicolas foi cesárea, né? Eu acabei optando pela cesárea, porque apesar de querer muito parto normal, eu tinha medo de não conseguir, então meu psicológico não estava muito legal. Acabei optando pela cesárea. Ele nasceu no dia 18 de setembro, às 7h19 da manhã, bem gordinho, viu? Com 3 quilos, 980 gramas. A cirurgia em si, gente, eu diria que foi tranquila. É claro que é uma cirurgia, então ela é desconfortável de várias maneiras, né? Cirurgicamente ele foi perfeito, digamos assim, né? E aí o Nicolas nasceu saudável, para a glória de Deus. Eu também fiquei com os sinais vitais estáveis. E aí no dia 18 mesmo, como ele nasceu bem cedinho, 7h19, logo mais ao longo do dia nós começamos a receber algumas visitas lá na maternidade São Francisco, né? Que foi onde eu tive o Nicolas. Recebemos as visitas e eu passei o dia, gente, bem tranquila. Apesar, né, de ter acabado de ser operada, eu não estava com dor, porque eu estava também com medicamento na veia, né? Então eu não senti dor em momento nenhum. E aí dessa fase foi isso. O pós-operatório foi bem tranquilo nesse sentido. Apenas no segundo dia após o Nicolas nascer, no caso no dia 19, é que eu comecei a sentir uma dor de cabeça, um pouco estranha, digamos assim. No entanto, eu nem cheguei a me preocupar porque eu tinha convicto que era efeito colateral da anestesia, né? Eu imaginava que era isso, porque eu ouvia falar que a anestesia dava dor de cabeça. Então, o Nicolas nasceu na quinta, na sexta-feira começou a dor de cabeça, fraca. No sábado, nós recebemos a visita de um auxiliar da nossa obstetra, onde ela me examinou, né, o bebê e nos deu alta. Ela viu que a gente já estava bem para ir para casa. E aí nós fomos para casa no dia 20, no sábado. Chegando em casa, qual foi a dificuldade? A amamentação, gente, meu Deus. Vou te falar, a amamentação dói muito mais do que o parto, hein? Misericórdia. Eu me esforcei muito para amamentar meu filho desde que ele nasceu, sabe? Só que eu não ajustei a pega certinho, então eu tava sentindo muita dor para amamentar, muita dor mesmo. Mas me esforcei ali para dar mamar pro Nicolas, até porque eu tava saindo bastante leite e ele tava mamando. Só que aí, gente, no sábado e domingo, né, dia 20 e 21, essa dor de cabeça que tinha começado leve, ela começou a se intensificar. Começou a ficar bem forte mesmo, de uma maneira que eu nunca tinha sentido uma dor daquelas antes. Inclusive, eu lembro de ter pensado, gente, como pode uma anestesia dar essa dor? Nesse tempo que a dor de cabeça começou a se intensificar, eu estive em contato com a minha
a obstetra e com a anestesista que fez parte do meu parto, né. E elas me perguntaram como que eram os sintomas, né, o que que eu estava sentindo. Eu falei que era uma dor de cabeça extremamente forte nessa região aqui, e que melhorava quando eu deitava um pouco, quando eu deitava a cabeça, assim, na cama, ela amenizava um pouquinho. No entanto, mesmo tomando todos os remédios que a minha obstetra me passou no pós-operatório, inclusive um deles incluía uma dipirona bem forte, a dor de cabeça não passava, gente, de jeito nenhum. Inclusive eu cheguei a cogitar: "Será que é esse remédio que tá me dando dor de cabeça?". Olha que loucura. Achei que era o remédio que estava dando dor de cabeça, porque ele não estava resolvendo nada. E aí dia 22 foi o estopim dessa dor de cabeça, né. E ela doía tanto, gente, que quando eu ia amamentar o Nicolas, eu não conseguia olhar pra baixo. Doía demais. Eu precisava amamentar ele olhando, assim, pra cima, porque só o fato de abaixar a cabeça, ela começava a latejar absurdamente. E aí no dia 22 de setembro, além de sentir essa dor de cabeça, eu comecei a sentir também uma sensação de desmaio. Eu fui medir a minha pressão e minha pressão estava alta, estava 14/8. E isso é preocupante, porque eu nunca tive pressão alta na minha vida. 14/8 para algumas pessoas é normal, mas para mim é uma pressão extremamente alta. Geralmente minha pressão é 10/6, 10/8, né? Eu não lembro agora de cabeça o padrão que tem as pressões, mas a minha pressão sempre foi ali em torno de 10, às vezes até 9. Minha pressão ela é naturalmente baixa. Então dar 14/8, no meu caso, é uma pressão bem alta. E somado ao fato de eu estar com sensação de desmaio, um mal-estar muito grande, eu e meu esposo, a gente achou melhor irmos para o hospital, né, para emergência, averiguar o porquê que minha pressão estava subindo, porquê que eu estava com a sensação de desmaio. Eu confesso para vocês que eu nem fui para o hospital por causa da dor de cabeça em si, até porque eu tinha muito convicto na minha cabeça de que era um efeito colateral da anestesia, né. Essa também era a hipótese diagnóstica da minha obstetra. Então fomos para o hospital. Foi eu, minha mãe e meu esposo, e a gente teve que levar o neném, porque a gente também planejava fazer o teste do pezinho dele nesse dia, sem saber, né, o que aconteceria depois. Se eu soubesse, não teria levado ele. Mas enfim, chegando no hospital, pessoal, eu fui direto para emergência, né? Fui atendida lá pela médica de plantão. Ela perguntou dos meus sintomas. Logo de prontidão, eu fiz um exame de sangue e um exame de urina para investigar se eu estava com eclâmpsia, porque existe a possibilidade da eclâmpsia no pós-parto também, né? Que é um problema relacionado à pressão alta. Então, ela colheu meu sangue, colheu a urina e logo me colocou numa salinha de administração de medicamento. E aí eles administraram na minha veia uma injeção de dipirona e colocaram ibuprofeno no soro para eu tomar. E eu fiquei ali naquela salinha, não sei dizer quanto tempo, acredito que umas meia hora, talvez, uns 30 minutos. Fiquei ali tomando soro, esperando aquele sorinho abaixar, com ibuprofeno, a dipirona já tinha ido. E, gente, mesmo depois de 30 minutos tomando o remédio, para minha surpresa, a dor de cabeça não passou. Inclusive, eu havia ido à emergência por causa da pressão e da sensação de desmaio, mas a dor de cabeça ela se tornou protagonista, porque começou a doer absurdamente, mesmo tomando remédio, aquela dor não passava de jeito nenhum. E aí os médicos começaram a ficar sem saber muito o que fazer, né. E aí eu queria abrir um parêntese aqui, pesquisando depois, eu vi que se fosse cefaleia pós-RAC, é aquela dor de cabeça teria passado com medicamento, com analgésico. Se não passou, é porque aquilo já estava indicando que eu estava com um problema além, não era só um efeito colateral da anestesia, era algo além, né? E eu queria fechar esse parênteses para deixar isso claro para vocês. Mesmo depois de 30 minutos tomando aquele remédio na veia, eu avisei meu obstetra de que não tinha passado a dor. A médica de plantão sugeriu que eu tomasse um novo remédio, dessa vez subcutâneo, chamado Tramadol. Iria receber 2 doses, uma em cada braço, né? Que é mais um remédio bem forte para dor. E eu tomei, meio resistente, porque eu não sou muito fã de remédio, não gosto. Como eu já tinha tomado dipirona e ibuprofeno, eu falei, meu Deus, vou tomar mais um remédio? Mas aí eu concordei. E aí tomei, né, o Tramadol nos meus braços. Nesse momento, eu cheguei para a médica de plantão e pedi a ela se eu poderia ficar aguardando o efeito do remédio do lado de fora do hospital, porque o Breno estava estacionado em frente ao hospital com a minha mãe, com meu irmão e com o neném dentro do carro. E eu queria ir para o carro porque, primeiro, é um lugar escuro e eu poderia ficar reclinada. Lá na emergência da maternidade São Francisco não tem leito, então eu estava numa cadeira bem desconfortável e eu queria deitar um pouco para ver se melhorava a dor de cabeça. Aí eu pedi para a médica de plantão a liberação.
E ela me liberou, falou assim, não, você pode sim ir lá pra fora, mas lembra de você voltar aqui pra verificar se o seu exame de sangue tá pronto, pra gente ver a questão da eclâmpsia e tudo mais. Fui lá pro carro, encontrar minha família e fiquei no carro. Depois de um tempo lá esperando, não lembro de cabeça agora quanto tempo, pedi ao meu irmão que estava lá dentro pra ir à emergência ver se o exame já estava pronto. E aí ele foi. Quando meu irmão voltou, ele informou que o exame ainda não estava pronto e aí ele trouxe também um potinho com 2 comprimidos de Cefalívio. E aí ele falou que a médica de plantão falou para eu tomar, caso a dor de cabeça não tivesse passado ainda. E aí, gente, vai eu tomar mais remédio, só Jesus. Eu vi aqueles 2 comprimidos de Cefalívio, que era remédio para dor de cabeça. Eu fiquei um pouco resistente, mas eu falei, cara, eu vou tomar, porque a minha dor de cabeça ainda não tinha passado, gente. Aí tomei Cefalívio, tomei os 2 comprimidos. Depois de esperar por algum tempo no carro, não vou saber se precisar quanto tempo, acredito que em torno de 30, 40 minutos, a minha obstetra me ligou avisando que o exame de sangue já estava pronto. Vale ressaltar aqui que minha obstetra esteve em contato com a equipe de plantão durante todo o tempo, porque ela conhece todo mundo lá, né? Então ela estava em contato direto com a médica de plantão. Aí foi ela que me ligou avisando que o exame de sangue estava pronto. O resultado tinha dado negativo para eclâmpsia, não estava com eclâmpsia. Então descartaram essa possibilidade, né? Nesse momento, a dor de cabeça começou a aliviar. Então eu decidi ir pessoalmente lá na emergência para poder verificar o exame, né? Aí a minha obstetra me recomendou tomar um pouco de soro antes de ir embora para casa para poder me hidratar. Nesse momento, ela já estava disposta a me dar alta. Ela perguntou como estava a dor de cabeça, eu informei que a dor tinha começado a aliviar um pouquinho em vista dos medicamentos que eu tinha tomado, né? Que foram muitos. E ela estava pronta para me dar alta, pessoal. Só que como a obstetra tinha recomendado que eu tomasse um soro na veia para me hidratar, eu acabei optando por tomar antes de ir embora. E aí eu falei com a médica de plantão, ela falou, tudo bem, pode tomar, não tem problema não. Então eu fui lá para a salinha de medicamentos e as enfermeiras me colocaram no soro. Eu já estava com acesso, né, aqui no braço. E é nesse momento da história que começou o momento crítico. Em torno, assim, de 2 minutos depois, aproximadamente, a dor de cabeça que já estava aliviando voltou a ficar mais forte, absolutamente do nada. Eu não conseguia entender o porquê que a dor tinha voltado. Qual era a relação de colocar soro e a dor de cabeça voltar? Eu só sei, pessoal, que a dor que estava passando ficou infinitamente mais forte. A minha cabeça voltou a latejar absurdamente nessa região aqui, ó. Muita, muita dor. Aí eu logo chamei as enfermeiras e pedi: enfermeiras, por favor, tirem esse soro porque a dor de cabeça voltou infinitamente mais forte. Não sei o que está acontecendo. De prontidão, elas tiraram o soro de mim, mas aí a dor de cabeça já tinha atacado, né? Nesse momento, pessoal, eu senti que elas ficaram um pouco assim perdidas sobre o que fazer comigo, porque eu tinha ficado lá horas para aquela dor de cabeça passar. Enfim, ela estava começando a passar e do nada ela retorna. Talvez elas até me liberariam para ir embora para casa, justamente por essa razão de não saber mais o que fazer comigo. Só que por desencargo de consciência, eu pedi para que elas aferissem minha pressão novamente. Então eu sentei numa cadeirinha lá, elas aferiram minha pressão. E nesse momento, pessoal, a minha pressão tinha subido. Ela subiu para 15/8. Vale ressaltar aqui que em casa minha pressão tinha dado 14/8. Quando eu cheguei na emergência tinha dado 13/8. E nesse momento o clímax da história que eu tomei o soro na veia, ela foi para 15/8. Algo que nunca tinha acontecido comigo na vida. Minha pressão nunca teve um pico tão alto. Nesse momento, logo eu liguei para minha obstetra, avisei que o que tinha acontecido, né, que a dor de cabeça tinha começado a passar. Eu decidi tomar o soro, ela voltou infinitamente mais forte do nada, do absoluto nada, e minha pressão tinha subido. E aí minha obstetra, bem preocupada com a minha situação, recomendou que me internassem. Ela falou assim: Isa, eu acho melhor te internar para acompanhar seus sinais vitais. É melhor você ficar no hospital do que ir para casa, uma vez que a sua pressão está oscilando bastante. Nesse momento aqui da história, a minha mãe viu que eu estava demorando bastante a voltar pro carro. Então ela decidiu ir lá na emergência me ver. Quando ela entrou, ela viu que as enfermeiras estavam ali aferindo minha pressão e que minha pressão estava muito alta. E aí as enfermeiras comentaram com ela que seria necessário me internar. De imediato foi lá na recepção verificar o passo a passo para poder me internar no hospital, né? A equipe médica da emergência, acredito que ficou meio sem saber o que fazer comigo, e eu acabei voltando para o mesmo lugar que eu estava antes, para aquela salinha para tomar mais soro na veia. Vou confessar para vocês que eu não sei qual era o que a equipe médica deveria ter feito nesse momento, mas eu acabei voltando para aquela salinha e elas me colocaram no soro novamente. Só que dessa segunda vez
foi pior. Assim que elas me conectaram o soro novamente no acesso, na mesma hora, foi instantâneo. Eu comecei a me sentir muito mal, estranha, sabe? Uma sensação de suor frio. E além disso, eu comecei a ter a sensação de que eu iria desmaiar. Comecei a ficar muito tonta, assim, meio fraca. E eu lembro na hora que eu avisei as enfermeiras, eu cheguei para elas e falei assim: enfermeira, tem alguma coisa errada comigo, tá? Eu tô me sentindo muito estranha. Eu falei isso para elas. Mas eu confesso para vocês que nesse momento da história, eu já estava na emergência, acho que, sei lá, no total, talvez umas 2 horas que eu já tinha chegado na emergência. Eu senti que elas não estavam dando muita bola para mim, sabe? Não estavam levando muito a sério o que eu estava passando. E aí, a partir do momento que eu falei com isso com elas, que eu tava me sentindo estranha, na mesma hora eu comecei a perder o controle do meu corpo e caí numa cadeira que tinha atrás de mim. Caí deslizando, sabe? Na cadeira que tinha atrás de mim. E nesse momento, meu lado esquerdo já começou a parar, né, paralisar, e eu comecei a me debater com o lado direito. Então eu ficava na cadeira e comecei a me debater, assim, ó. Eu fiquei batendo assim na cadeira um tempão. E a minha perna também ficava tremendo o tempo todo. Eu não cheguei a convulsionar nem nada, mas ficou muito semelhante a uma pessoa quando ela convulsiona, sabe? Que ela fica se debatendo toda. Só que no meu caso só acontecia do lado direito. Nesse momento, a minha mãe ela volta da recepção e ela me vê nessa salinha de medicamentos nesse estado. Minha mãe vai até mim e começa a pedir os meus documentos para agilizar o processo de internação. Minha mãe começou a me pedir a minha identidade. E aí depois de tudo isso que aconteceu, ela me disse que nesse momento, quando eu tentava responder a ela, minha fala começou a embolar. Eu comecei a falar de um jeito embolado. E minha mãe já conheceu pessoas que faleceram por causa do AVC. E ela sabia que isso é um sintoma característico desse problema de AVC. Nessa mesma hora, minha mãe ficou bastante aflita porque ela viu minha fala enrolando. Ela tentou alertar as enfermeiras, só que as enfermeiras não estavam, como eu falei pra vocês, elas não estavam dando muita bola pro que eu estava passando, sabe? Elas viraram pra minha mãe e falaram assim: ah, isso aí é só um probleminha na cabeça dela, vai passar. Porque elas acharam que eu estava tendo algum tipo de surto de ansiedade. Só que não era isso, né, pessoal? Depois eu vou contar pra vocês, já era um problema neurológico acontecendo ali comigo. Eu fiquei consciente durante todo o processo, né? E na hora que eu percebi que eu estava sem o controle do meu próprio corpo, porque eu tentava parar a mão, tentava não bater, mas eu não conseguia. Ela não me obedecia, sabe? Nesse momento eu confesso pra vocês que a única coisa que passava pela minha cabeça era: eu tô ficando louca, eu tô ficando louca. Pensamentos obsessivos mesmo, tipo assim, eu tô ficando louca, meu Deus, o que que é isso? Que loucura, eu acho que eu tô ficando maluca. Eu estava achando realmente que eu tava surtando da cabeça, sabe? Nesse momento, a minha mãe sai da sala e ela de prontidão vai chamar o Breno, avisar o Breno o que aconteceu, né? Porque ele estava do lado de fora com o meu irmão e o neném esperando. Breno então vai até a emergência e assim que eu o vejo, eu confesso pra vocês que eu comecei a chorar copiosamente, porque eu não queria que ele me visse naquele estado, sabe? Eu tava me sentindo envergonhada, porque na minha cabeça eu tava tendo alguma crise de loucura, então eu não queria que ele me visse naquele estado. Eu me lembro que assim que ele chegou, eu comecei a bater nele. Tentei, né, coordenar meus movimentos para bater nele. Eu falava: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu não quero que você me veja assim, eu não quero que você me veja assim. Eu fiquei com um probleminha de repetição. Eu ficava sempre repetindo as frases. Então, às vezes, eu falava a mesma frase 2 vezes, ou até mesmo 3 vezes. O Breno chegou, me viu naquela situação, ele tentou me acalmar. Nesse momento, ele prontamente ajoelhou, orou comigo. Eu falei com o Breno, eu lembro que eu falei algo assim com o Breno: Breno, acho que tô ficando louca. Eu falava isso pra ele, sabe? E aí, alguns minutos depois, veio uma psiquiatra para me medicar. Ela trouxe um remédiozinho, um remédio líquido num copinho, e eu tomei. Mas, pessoal, esse remédio não fez diferença nenhuma para mim. Não fez nem cosquinha, até porque eu já estava com um problema neurológico. Ele não era, eu não estava tendo uma crise de ansiedade, era algo muito mais grave. Depois de um bom tempo que eu fiquei lá esperando naquela salinha de emergência, me debatendo toda, enfim, o hospital agilizou a minha internação. Eles trouxeram uma cadeira de rodas para me levar para o quarto. Me transferiram para a cadeira de rodas, com certa dificuldade, né, porque eu já não estava mais me mexendo, não conseguia me controlar direito. Eu lembro que enquanto eu ia para o quarto, eu encontrei pessoas durante o caminho, né, me olhando de um jeito tão estranho. E eu ficava falando para elas, eu falava: gente, eu não tô louca, eu não tô louca, eu não tô louca. E vou falar pra vocês, se hoje eu tivesse me vendo falando assim, eu acho que eu acharia que eu tava louca, porque eu tava repetindo, sabe? Eu tava falando de um jeito muito esquisito. Eu não vou saber simular aqui pra vocês. E eu fui pro quarto. No quarto,
O Breno que foi a primeira pessoa que reparou que o meu lado esquerdo estava totalmente paralisado. Até então, ninguém da equipe médica tinha reparado isso. Ele me perguntou se eu estava conseguindo mexer a mão e o pé, e eu falei que não. E aí, de prontidão, ele avisou a equipe médica. E aí eu lembro que assim que a equipe médica foi avisada, alguns profissionais entraram no quarto onde eu estava e começaram a fazer testes, né? Eles pediam, levanta a perna, levanta a perna esquerda, mexe o braço esquerdo. E eu simplesmente não conseguia, pessoal, já estava totalmente paralisado. Os profissionais também perguntavam, sorri pra mim. E eu tentava sorrir, mas eu lembro que só ficava assim, pessoal, ó. Só esse lado levantava, esse lado aqui não. E aí eles viram que a situação já estava crítica, né? Meu lado esquerdo já estava totalmente paralisado. Nesse momento, então, eles me encaminharam para fazer uma tomografia do crânio, para ver o que estava acontecendo comigo. Durante esse período que eu fiquei no quarto, pessoal, antes de ir para tomografia, Breno começou a orar por mim e pedir oração no nosso grupo da família, né? E aí ele começou a sentir uns arrepios muito esquisitos, muito estranhos, umas sensações estranhas, né? E eu também estava sentindo, percebendo, né, espiritualmente falando, algo muito ruim. Eu falei para Breno assim, eu falei, Breno, quando você pedir oração, pede para repreender o espírito da morte, porque eu estava sentindo uma opressão muito grande, como se tivesse alguma coisa me cercando ali. E não era bom, sabe? Uma opressão de morte mesmo sobre a minha vida. Então, Breno pediu oração sobre isso nos grupos, né? Para repreender. E à medida que as pessoas iam orando, esses arrepios que ele sentindo iam passando. Ele só sentiu umas 2 vezes, se não me engano, que foi nesse momento que eu estava no quarto e depois que eu fui transferida para o outro hospital. Assim que os resultados chegaram, para surpresa de todo mundo, pessoal, foi constatado de prontidão que eu tive um AVC hemorrágico, né? Uma veia aqui do meu cérebro estourou e já estava com um grande edema de sangue aqui nessa região da minha cabeça, nessa região aqui, que é a região responsável pelo controle motor do meu lado esquerdo. Por isso até que ele estava completamente paralisado. Nesse momento a equipe me internou na UTI do hospital, né? E começou a saga da transferência para um outro hospital, porque lá na maternidade São Francisco não tem neurocirurgião. E aí o Breno, pessoal, teve que ser muito forte, porque ele recebeu essa notícia sozinho no hospital, tava só eu e ele lá. E em todo momento ele se esforçou para ficar calmo, para me deixar calma, né? Porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Foi uma loucura total. E ele não me disse o que tinha acontecido, obviamente, né? Ele só dizia, vai passar, vai ficar tudo bem e tudo mais. Então, até esse ponto, não sabia de nada do que tinha acontecido comigo direito, assim, do sangramento na cabeça e tudo mais. Ele estava inicialmente tentando que eu fosse para o HCN, ele em Niterói, só que, pessoal, depois da noite inteira aí esperando ali no HCN, verificaram que o meu plano não cobria lá, então foi um tempo de espera em vão. Só que aí começou a demorar muito para o hospital, para a maternidade de São Francisco, realizar essa minha transferência para outro hospital. Então a gente cogitou a hipótese também de ir para o Marcílio Dias, que é o Hospital da Marinha. Só que esse também estava demorando. E aí, depois de um tempo, pessoal, faltando apenas uma ligação do Hospital do Marcílio Dias para poder mandarem uma ambulância para me buscar, né? O Breno recebe uma ligação do meu plano de saúde, que era a Mil avisando que conseguiram uma vaga para mim no Hospital Pasteur, no Meia, aqui no Rio de Janeiro. Tinham conseguido uma vaga para mim. Lá era um hospital que tinha neurocirurgião, que poderiam me atender e tudo mais. Aí Breno ficou bem aflito, sem saber o que decidir. Vamos pro Marcílio, vamos pro Pasteur, o que a gente faz? Eu não conheço esse hospital Pasteur. Ele perguntou pra minha mãe, né, pra minha sogra, a opinião delas, conversou, abriu isso comigo também, o que eu preferia. Eu falei, Breno, vamos pra esse Pasteur mesmo, o mais rápido possível, melhor, para poder resolver o que estiver acontecendo comigo, né? E assim foi, gente. E só um parêntese bem relevante aqui. O meu plano não cobria esse hospital, pessoal, o Hospital Pasteur não cobria, mas a Amil abriu uma exceção para que eu fosse atendida lá. E nisso a gente já começou a ver a mão de Deus nessa situação, porque a gente conseguiu vaga no hospital que teoricamente não era para me atender, sabe? E aí, pessoal, depois que a gente deu a confirmação para a Amil de que a gente aceitaria a transferência, eles chegaram na manhã do dia seguinte. A gente passou a madrugada lá na UTI no hospital, aguardando essa transferência, né? E aí na manhã do dia seguinte, no caso dia 23, a ambulância chegou lá para poder me transferir. E aí a ambulância chegou
Me colocaram na maca e o Breno foi comigo dentro da ambulância. Eu lembro até hoje dos paramédicos, um deles era pastor. E aí ele me deu palavras de incentivo, sabe? Eu lembro que eu, na hora, lá, deitada da maca, eu falei: Deus envia seus anjos para cuidar do seu povo. Me referindo ao pastor, né, que era um dos paramédicos. E aí, pessoal, eu fui transferida para o Hospital Pasteur. Chegando nesse novo hospital que ficava lá no Meia, eles logo me levaram para fazer uma tomografia computadorizada, né, do crânio, da cabeça. E aí, depois que o médico recebeu o resultado desse exame, ele foi conversar com a gente e foi a primeira vez que eu ouvi o que eu tinha. Ele falou assim, no cantinho com o Breno, que eu tava com um sangramento na cabeça. Eu não sei nem descrever para vocês o que eu senti na hora. Até então, eu não estava entendendo absolutamente nada do porquê que aquilo estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido exatamente, né? E aí depois a gente foi para uma salinha e aí o médico de plantão ele perguntou se eu sabia o que tinha acontecido comigo e eu falei que não, que até então ninguém tinha me falado o que tinha acontecido. E aí ele foi me explicar, ele pegou um quadro, uma lousa branca dentro dessa sala onde eu estava e aí ele começou a desenhar e começou a explicar que eu tinha tido um AVC hemorrágico. E na hora que eu vi que eu tinha tido um AVC hemorrágico, gente, vocês vão rir, mas eu me senti uma idosa. Falei, gente, mas isso não é coisa de velhinho? Por que eu tive isso? Que maluquice, o que aconteceu comigo? E ele começou a desenhar naquela lousa as veias e o que tinha acontecido, né? Que tinha explodido uma das veias na minha cabeça, ela explodiu, né? E aí sangrou tudo, tinha bastante sangue preso aqui dentro de mim e seria necessário fazer uma cirurgia, né, aqui na cabeça para poder drenar esse sangue e aliviar a pressão intracraniana que aquele sangramento estava causando. No mesmo dia que eu cheguei no hospital, já foi realizada a cirurgia, dia 23, né? Quem fez a minha cirurgia foi o Dr. Vinícius. Ele se apresentou para mim, explicou o que queria acontecer. Eu não vou lembrar exatamente os detalhes de como era a cirurgia, mas ela não seria uma cirurgia muito invasiva, inclusive, posso até mostrar para vocês que eu preciso raspar, né, a cabeça. E o cabelinho já tá até crescendo. Mas foi feito um corte aqui, vocês conseguem ver um pouquinho. Foi feito um corte aqui assim. E também eles colocaram um catéter saindo da minha cabeça aqui para poder drenar o líquido, porque a ideia era tirar aquele sangramento junto com o líquor. Líquor é um líquido que circula dentro do nosso cérebro, né? Vocês que me seguem lá no Instagram e acompanharam o meu processo vão lembrar desses stories, que o Bruno avisou que ia fazer uma cirurgia, né? E é dessa cirurgia que eu tô me referindo. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, pessoal. Apesar de todos os riscos, né? De todas as possíveis dificuldades que eu poderia enfrentar, deu tudo certo. Mesmo depois da cirurgia, eu ainda estava com muita dor de cabeça. Até porque o sangramento amassou vários tecidos no meu cérebro. Então isso ainda dava muita, muita dor. E eu estava sendo medicada de 4 em 4 horas, pessoal. Eu tomava dipirona de 4 em 4 horas e eu tomei morfina, para vocês terem noção do nível de dor que eu estava sentindo. Eu tomava morfina e dipirona, entre outros remédios que eram necessários, né? E eu fiquei sendo acompanhada no CTI nesse período pós-cirurgia. Por causa dessa dor de cabeça, eu acabei precisando ficar meio que de quarentena sem receber muita visita, porque eu não podia me emocionar, sabe? Se eu chorasse, sorrisse, ou até mesmo se eu cantasse, a dor de cabeça ficava pior, sabe? Ficava de muito ruim para insuportável. Pensa, né? Eu quero receber visitas, eu só não quero ficar chorando muito. Então, né, a gente vai às visitas. Você quer mandar uma mensagem pra geral? Tipo assim, pô, rapaziada, tô melhorando. Eu falei pra ela tentar gravar um vídeo depois. Quer tentar gravar? Então vem. Fala aí. Quê? Com script? Fala assim, ó, pessoal, tô melhorando. E usa o seu like. Fala assim, ó, as orações estão sendo ouvidas, Deus tá me ajudando e Deus tá aqui comigo. Exatamente o que você tá falando. E não esquece o teu like que é o sensacional. Ainda já. Tá, pode ir. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer a oração de todo mundo, eu tô começando a chorar, droga. Não, calma. Take, claquete, vamos de novo. Não precisa chorar não, cara. É pra você ficar feliz, tem muita gente te apoiando em oração. Ô, coisa Eu boa. não posso agradecer, então, não vou chorar. Então não agradece não. Ó, deixa eu ver daqui, ó, claquete. Eu boto na edição assim, a Isabelle agradeceu. Já? Vai de novo. Aí não tem mais o que falar.
Continue orando por mim. Manda uma dessa, maneira. Pode, vai. Oi, pessoal, boa noite. Continue orando por mim. Parece que eu Vote em mim, Isabelle 477. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Vai melhorar. É isso aí. Orem por mim. Isso aí. Então, nesse primeiro momento que eu fiquei na UTI, não pude receber muitas visitas, apesar de terem bastante pessoas querendo me ver, né? Principalmente da minha família. Minha mãe, por exemplo, ela não pôde me ver nesse primeiro momento. Eu só comecei a receber algumas visitas na metade ali do meu tempo na UTI, que foi quando eu comecei a me estabilizar emocionalmente um pouco mais. E aí várias pessoas queridíssimas foram me ver. O pastor Adalberto com a pastora Paula e a irmã Selma, o pastor Hugo, o pastor Rogério e a Dani, minha amiga do trabalho, Clarinha, minha amiga Rosilane também com seu esposo Gênesis. Gente, eu recebi bastante visita, eu fiquei surpresa. Eu me senti muito querida, sabe, por todas as pessoas que foram me visitar nesse momento também na UTI. No total, eu fiquei no CTI 11 dias. E nesse período eu fiz diversos exames, várias tomografias, fiz ressonância magnética, fiz também arteriografia, que era um exame para verificar se eu tinha algum tipo de aneurisma, porque os médicos ainda estavam tentando investigar a causa do problema, né? Porque simplesmente parece que a veia explodiu do nada. Ninguém sabia exatamente me dizer a causa, por que ela tinha explodido, por que tinha dado esse AVC hemorrágico, sabe? E nesse meio tempo, muitas pessoas, Breno compartilhou na internet, né, o que estava acontecendo comigo, e nós começamos a pedir oração nas nossas igrejas, aos nossos amigos, e muitas pessoas começaram a orar por nós, muitas mesmo. Uma corrente de oração foi mobilizada em prol da minha vida. Algo assim, gente, que eu nunca imaginava, sabe? Eu fiquei muito, muito comovida mesmo em como as pessoas oravam, estavam orando por mim, sabe? Isso até me emociona bastante, porque vocês se importaram comigo, sabe? Cuidaram de mim verdadeiramente em oração. E eu posso dizer, gente, que eu vivi assim. Eu experimentei o poder da oração, porque quando vocês oravam por mim, eu realmente melhorava, sabe? Muitas pessoas queridíssimas me mandaram mensagem profetizando sobre a minha vida, de que Deus me restauraria por completo. E como vocês podem ver, né? Graças a Deus eu já estou restaurada. Claro que ainda tem uma coisa ou outra ali para lapidar e melhorar, mas de certo modo, como vocês podem ver, meus movimentos todos voltaram para a glória de Deus e aquilo que vocês profetizaram na minha vida aconteceu, gente. E é importante deixar claro aqui que em momento nenhum, pessoal, eu deixei minha fé esfalecer, sabe? Eu sempre mantive muito firme no meu coração de que aquela situação estava cooperando para o meu bem. Inclusive, esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Romanos 8:28, que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu tive a oportunidade de exercitar esse versículo na prática, sabe? Eu sempre mantinha ele na minha mente e eu pensava, isso vai cooperar para o meu bem, isso vai cooperar para o meu bem. Por mais que não esteja entendendo por que isso tudo aconteceu, eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim. E eu creio mesmo, pessoal, que o Senhor, que Jesus, ele me deu uma graça tão grande que durante todo o meu período no hospital, e vocês podem perguntar para quem esteve lá perto de mim, pessoal, eu não reclamava de nada, eu fico até assustada. Em momento nenhum eu reclamei do que aconteceu comigo, em absolutamente momento nenhum. O Senhor me concedeu assim uma fé, uma paz, uma confiança nele que eu não sei nem explicar para vocês, mas eu tinha muita certeza de que aquilo ia cooperar para o meu bem de alguma maneira. Tem frutos que a gente só colhe em momentos de dor, em momentos de sofrimento. É claro que ninguém quer passar por sofrimento, mas existem recompensas que a gente só pode obter passando por algumas dores. Então eu tinha muito convicto no meu coração de que aquilo ia produzir para mim frutos muito valiosos. Eu também fazia fisioterapia todos os dias. Geralmente no período da manhã, sempre ia um fisioterapeuta lá no CTI para poder me movimentar, né? Porque como eu estava com o meu lado esquerdo todo paralisado, era importante que continuasse a estimulação dos membros, né? Mexer e tudo mais. Eu também fiquei com uma botinha compressora nas pernas para evitar o risco de trombose. E aí, no pós-operatório, à medida que os fisioterapeutas iam me estimulando, né?
eu comecei a sentir a movimentação dos dedos dos pés voltando. Teve um dia lá que eu tentei mexer e de repente ele mexeu. Faz aí, mostra seus novos dotes pós-operatório. Toma! Toma, meu parceiro! Ah, moleque! O que você tem a dizer sobre a sua vitória? Aí, toma esse dedinho aí, meu parceiro. Cara, minha cam... E aí, depois dos dedos, foi a perna que eu comecei a conseguir levantar. Isso! Viu? Levantar ela? Agora. Ela levantou e sustentou. Sustentou. Não acredito. Depois eu consegui, isso assim, progressivamente, cada um num dia diferente, né? Ao longo desses 11 dias no CTI. E depois as pernas eu comecei a mexer assim, né? Abrir e fechar as pernas. Vai, amor. Nossa, ela tá conseguindo mexer a perna, gente. Pode vir, pode tombar ela. Volta, consegue voltar? Os meus movimentos do rosto também começaram a voltar devagarzinho. Vai. De novo. Com vontade. Com vontade. Ah lá, subiu! Foi legalzinho. O meu controle do tronco também, porque se alguém pedisse assim, levanta a cabeça, Isabelle, faz assim. Eu tava deitada, né? Se pedissem, levanta a cabeça, eu não conseguia nem levantar a cabeça, gente. Fiquei bem paralisada mesmo. As meninas lá da enfermagem que estavam me dando banho tinham bastante dificuldade, porque eu fiquei hemiplégica, né? Que é o termo que eles usam técnico, que é a paralisia de um dos lados do corpo. E aí, quem ficou cuidando de mim nesse tempo foi o meu esposo e o meu irmão, que até trancou o semestre da faculdade, só pra cuidar de mim no hospital. E aí ficou meu irmão e o Breno cuidando de mim enquanto eu tava lá. E aí a minha mãe ficou em casa com a minha sogra cuidando do meu bebê. Que eu só tinha ficado 4 dias, né? Lembrando vocês. Logo depois eu precisei ser internada. Mas a minha sogra e minha mãe cuidaram dele nesse tempo. E, gente, apesar de eu estar chorando, por incrível que pareça, a minha experiência, mesmo no CTI, no leito de hospital, eu tava muito feliz, sabe? O Breno, meu irmão, eles cuidaram tão bem de mim que eu perdi totalmente minha autonomia, né? Totalmente. E eles abriram mão de tanta coisa por mim. O Breno, então, teve que abrir mão de tanta coisa no trabalho. Ai, dei uma pausa para poder me recompor. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Então, nesse meio tempo, Breno e o Igor ficaram cuidando de mim lá no CTI da melhor forma que eles podiam, e eu posso garantir para vocês que a minha experiência, mesmo no leito de hospital, não foi ruim porque eles estavam comigo, sabe? Eles me alegravam, eles me faziam rir, não me deixavam perder as esperanças. O AVC hemorrágico, vou explicar para vocês brevemente. Tem 2 tipos de AVCs, né? O que é o AVC? É um acidente vascular cerebral. Então, é um acidente relacionado às veias do cérebro. E nós temos 2 tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é aquele em que a veia contrai de tal modo que impede a passagem de fluxo sanguíneo. Então, determinada área do cérebro fica sem oxigenação, fica sem sangue. E aí ocorre o AVC, né? Que é esse acidente aí, que é o chamam do derrame, né? O AVC isquêmico, ele costuma dar mais sequelas naqueles que sofrem ele, né? E já o AVC hemorrágico é o oposto. Você tem um aumento da pressão sanguínea naquela região de tal modo que aquela veia ela explode, ela estoura, né? E aí estourando vai sangue para tudo quanto é lado na cabeça, no cérebro, né? E o AVC hemorrágico, ele costuma ser mais letal. Nas estatísticas, ele costuma matar mais do que o isquêmico, né? À medida que aquela veia estoura e começa a sangrar, ela começa a amassar os tecidos neurais, o tecido do cérebro, né? E é por isso que ocorrem lesões. Foi por essa razão, por exemplo, que eu fiquei com o meu lado esquerdo paralisado, porque o sangue pressionou essa área aqui do cérebro responsável pela área motora do meu lado esquerdo. Foi por isso que meu lado esquerdo paralisou completamente, devido a essa pressão sanguínea. E aqui eu gostaria de compartilhar mais um detalhe de Deus nessa história, porque quando meu pai foi lá me visitar no hospital, ele não necessariamente me encontrou porque eu não estava podendo receber visitas, mas ele foi conversar com o médico e o médico, gente, o médico virou pro meu pai e falou:
Deus colocou a mão na cabeça da sua filha. A veia que estourou foi uma veia bem próxima aqui do centro dos hemisférios cerebrais. Então, a maior parte do sangue que vazou daquela veia, ele caiu no vácuo aqui dos ventrílocos, sabe? No meio aqui. Nosso hemisfério cerebral são dois, né? E no meio tem um vácuo. A maior parte do sangue caiu ali no meio. E aí o médico falou isso pro meu pai. Ele falou: Deus botou a mão na cabeça da sua filha, porque o sangue não causou todo o estrago que ele poderia ter causado. Se a veia tivesse estourado em outra região do cérebro, mais apertada, digamos assim, eu teria danos muito mais severos, sabe? Mas porque ela caiu nesse vácuo, nesse vão, eu tive danos, óbvio, mas eles foram minimizados devido a isso. Inclusive, lembra que eu falei pra vocês que é algo letal, né? Eu realmente poderia ter morrido. Muitas pessoas que têm AVC hemorrágico, elas têm morte cerebral, porque o sangue, ele se espalha de tal modo no crânio que ele danifica demais o tecido nervoso, de modo que não tem mais como restaurar, e aí a pessoa morre, sabe? Eu creio muito que Deus, ele impediu que aquele sangue fosse para lugares que não deveria ir. Inclusive, pessoal, tem uma reportagem muito boa, é um pouco antiga, né? Tem uns 7 anos atrás, se não me engano, onde ela fala sobre a incidência de AVC em mulheres jovens durante o puerpério. Talvez eu seja o primeiro caso em que vocês já ouviram falar sobre AVC no puerpério, mas acreditem, isso é mais comum do que parece. Inclusive, durante meu período de internação, surgiu uma outra puérpera com o mesmo problema que eu. Vocês acreditam? Ela também teve AVC hemorrágico, só que o caso dela foi mais grave do que o meu, e ela precisou ser internada lá na UTI, né? Nessa reportagem, eles explicam um pouco melhor sobre essa situação. Eu recomendo que vocês assistam, tá aqui embaixo na descrição. E essa pressão que esse sangue faz no cérebro causa muita dor, gente, muita dor mesmo. Não gosto nem de lembrar. Eu sofri muito de dor de cabeça. Acho que eu não quero mais ter dor de cabeça pro resto da vida, pelo amor de Deus. Era uma dor insuportável. E eu fui percebendo com as experiências que gelo também ajudava. Então eu colocava bastante gelo na testa, nessa região, porque doía muito essa região aqui da frente, que era a área principal do sangramento, né? E o gelo, ele ajudava a amenizar essa dor de cabeça. Tive vários perrengues que eu não vou contar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tive reações alérgicas a alguns medicamentos. Tive vários altos e baixos lá no CTI também, mas de forma geral, a minha experiência foi muito positiva em comparação ao que poderia ter sido, sabe? Se eu não tivesse meu irmão e o meu esposo cuidando de mim lá. Depois de alguns dias que eu já estava um pouco mais estável, o meu pai começou a ficar também comigo na UTI, revezando com o meu irmão. Pessoas próximas demais a mim, eu ficava muito emocionada. Mas depois de um certo tempo que eu comecei a me estabilizar emocionalmente, o meu pai começou a revezar com o meu irmão também, na UTI. Então ficava. Às vezes ficava meu esposo e meu irmão cuidando de mim. Eles iam trocando, sabe? Gente, Deus foi muito bom comigo. Eu tive bastante rede de apoio, sabe? Pessoas que se importam comigo e eu não sei nem como agradecer por tamanho cuidado, tamanho carinho. E aí, meu pai, os três cuidaram super bem de mim. Eu me lembro, pessoal, pra vocês terem ideia, que uma das coisas que aliviava a dor de cabeça também, além do gelo, era carinho, acredita? Eu creio que é por causa do estímulo mecânico. Uma vez que a gente toca, né, me ajudava a não prestar tanta atenção na dor. Eu ficava até de madrugada, pessoal, fazendo carinho em mim até eu pegar no sono. Foi um período bastante intenso e eu sou muito grata a eles pelo que eles fizeram por mim, sabe? Teve uma virada de chave nesse período do CTI, que foi quando eu fiz o exame de arteriografia, que era um exame, eu até pedi oração sobre esse exame também no Instagram. Esse exame consistia em colocar uma sonda em uma artéria minha, aqui embaixo na virilha, que ia até o cérebro, para poder investigar se eu tinha aneurisma, né? E assim eu fui para fazer esse exame, né? Com o mesmo neurocirurgião que me operou, doutor Vinícius. E aí eu tava lá, fizeram o exame em mim, colocaram a sonda, eu tava acordada, porque esse exame é feito acordada, você tem que estar lúcido para fazer esse exame. Foi uma experiência, assim, doidona, foi maneiro. Aí o doutor Vinícius botou lá a sonda, ela chegou, gente, no meu cérebro. Como é que pode ir lá de baixo, né? Chegar até aqui em cima. E aí eu vi o meu, tipo, mapeamento de todas as minhas artérias do cérebro na televisãozinha. Eu consegui ver. Aí ele colocou contraste também para poder verificar se eu tinha algum aneurisma, algum trombo, né, venoso na cabeça.
E graças a Deus deu tudo certo. Não foi constatado nenhum aneurisma, nenhum problema nas minhas veias. E aí gerou ainda mais curiosidade, né, meu Deus? Então por que que deu AVC assim, literalmente do nada? Porque eu não tinha nenhum histórico, minha família não tem histórico de AVC, não tem nada. A arteriografia não apontou nenhum problema. Um dos exames que eu fiz também que foi muito importante foi uma ultrassonografia com Doppler do cérebro. E esse exame foi bastante importante porque eles verificaram que eu estava com vasoespasmos. O que que é isso? Vasoespasmo é quando a veia ela contrai e descontrai, meio que do nada, sabe? Depois eu fui entender que essas reações muito provavelmente são hormonais devido ao puerpério. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas o resultado desse exame, junto com a arteriografia que eu fiz, levou os médicos a me darem um remédio para ajudar a dilatar essas veias do cérebro, chamado nimodipino. Eu tomava ele de 4 em 4 horas. E aí, pessoal, quando eu comecei a tomar esse remédio, eu fui nas nuvens. Porque a dor de cabeça começou a passar. Foi a partir desse remédio que eu comecei a sentir alívio naquela dor de cabeça infernal. E quando eu falo infernal, é infernal mesmo, pessoal. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia nem sorrir sem sentir dor. Qualquer coisa que me emocionasse demais, eu sentia muita, muita dor. A luz me, a luz me incomodava. Eu vivia com aquele tapa-olho, né, de dormir. Eu vivia com aquilo porque a dor de cabeça era insuportável. Eu não gosto nem de lembrar. E aí, depois que eu fiquei 11 dias no CTI, os médicos avaliaram que eu já estava melhorando a ponto de ser transferida para o quarto, aonde eu não seria mais monitorada com aqueles bipzinhos o tempo todo. Porque, gente, que coisa chata da UTI, do CTI, são aqueles barulhinhos das máquinas, né? Meu Deus do céu, aquilo não fica em silêncio em nenhum momento. Glória a Deus que você ficar em silêncio porque deu coisa ruim, né? Mas eu iria, enfim, ir para um quarto com janela, porque, gente, o CTI era uma caixinha de sapato. Eu fiquei 11 dias sem ver o céu, né? Sem ver nada. Eu só via aquelas quatro paredes, porque eu ficava também deitada no leito, né? Eu nem levantava da cama, só raras vezes quando eu tinha fisioterapia, que aí eu levantava um pouco o tronco. E, gente, meu tronco, pra vocês terem noção da gravidade, eu não conseguia nem ter firmeza no meu tronco. Eu ficava assim, ó. Eu vou ver se consigo o vídeo pra mostrar pra vocês. Contrai o abdômen, tá? Tenta contrair um pouquinho, sei que tá doendo. Se eu soltar, não deixa cair. Isso é mais difícil. Eu sei. Tenta endurecer o braço. Ele não me responde. Isso, ele não te responde ainda. Muito Tenta bom. endurecer o braço. Tenta endurecer. Isso. E no quarto eles ficavam me monitorando manualmente mesmo, eu não fiquei com nenhum aparelho em mim. As enfermeiras iam no quarto verificar como é que eu tava, e aí lá eu já tava bem melhor, eu consegui receber algumas visitas. Sou Jolina. Obrigada. Acabei esquecendo, mas na próxima tá sendo um negócio de maquiagem. Feita no CD, que eu me maqueio e boto bonitinho. Tá. Aí, Maria. Não ficou muito reto. E aí eu falei assim, vamos fazer em cima da hora. Aí, Karina, vamos. Aí perguntei o Breno se podia. Pode. Podia. Eu tô um pouquinho mais estável. Se fosse algum dia essa frase, eu já tava chorando. Obrigada, gente. Adorei. Uma fisioterapeuta muito querida chamada Carol, ela me colocou para andar de andador pela primeira vez. E aí foi a primeira vez que eu fiquei, assim, que eu consegui andar depois de ter ficado internada esse tempo todo. Devagarzinho, você vai guiar aí o andador. Essa mão aqui, ó, tá no meu comando. Peraí. Levanta as costas, você tá riando. Vai. Levanta a perna esquerda. Isso aí. Não deixa o quadril desabar. Isso, segura, sustenta a perna. Isso, muito bom. Vai. Ó, não quero você arrastando o pé. Levanta esse joelho. Levanta o joelho esquerdo. Isso. Muito bom, Isso amor. aí.
Isso, vai, levanta o joelho. Obrigada, Senhor. O pessoal lá, a equipe médica, começou a perceber que eu conseguia andar com apoio, né? Tem um pouquinho de esperança de aí. Por quê? Pose? E aí eu consegui, gente, depois que eu fui transferida pro quarto, consegui tomar banho no chuveiro, lavar meu cabelo, porque eu fiquei sem lavar o cabelo, gente. Esse tempo todo no CTI, meu cabelo tava um mafuá, uma loucura, tava um ninho de rato. Mas quando eu fui transferida pro quarto foi uma benção, porque eu consegui lavar meu cabelo. E como eu já tava conseguindo andar, ainda que fosse na cadeira higiênica, e me segurando nos lugares, eu conseguia ir pro vaso, né? Porque, gente, olha, usar fralda é horrível. Deus que me perdoe. Eu não desejo isso pra ninguém. Ter que fazer suas necessidades numa fralda é algo horroroso. Eu sei como que os bebês se sentem e não é confortável. Falo pra vocês. E aí, totalizando 14 dias internadas, eu enfim recebi alta. Eu já tava melhor, a dor de cabeça enfim tava melhorando. A dipirona foi diminuindo de 4 em 4 para 6 em 6 horas. Até que chegou um momento que eu só pedi ela em SOS mesmo. E aí no dia 8 de outubro eu recebi alta. E aí no dia da minha alta eu consegui ir embora pra casa andando, gente, me apoiando no Breno e conseguindo andar, meio que me arrastando assim, né, mas fui andando. E foi até um vídeo que eu postei na internet, que bastante gente compartilhou, bastante gente vibrou, comentou lá. Porque o que acontece? Eu estava no CTI com meu lado esquerdo paralisado. E aí teve um dia que eu perguntei para um dos médicos de plantão, eu falei, doutor, será que eu consigo ir para casa andando? Ele olhou para mim e falou: é muito improvável, porque meu lado esquerdo estava todo paralisado. Mas durante minha internação no CTI, meus movimentos foram voltando e com a fisioterapia ia ficando cada vez melhor. Eu voltei para casa, mas eu confesso para vocês, gente, que eu voltei assim com medo, fiquei ansiosa, né? Tipo, ai, como que vai ser em casa? E se eu passar mal de novo? Só que eu voltei confiando em Deus que tudo iria dar certo, pessoal. Depois de ter recebido a notícia de que nós teríamos alta, o médico, o clínico que estava me acompanhando nesse momento, informou que eu precisaria de acompanhamento ambulatorial. E aí o próprio hospital já deixou marcado para mim uma consulta com uma neurologista no meu plano de saúde. Eu já tinha uma consulta com a neuro no dia seguinte, logo na quinta, né, dia 9. Chegando em casa, nós tivemos uma recepção maravilhosa, né? Minha sogra, minha mãe, nossa família, né, de forma geral, estavam aqui em casa, me receberam tão bem. Cadê o vídeo? Ela está andando. Chegou andando em casa. Vem, velhinha, vem, Ela chegou subindo a escada. Vem, velhinha. Vem, velhinha. Respira fundo. Você já viu o coleguinha? Não, o Breno já me mostrou. Eu vi, gente, lindo, lindo, lindo. Obrigada, viu? Adorei. Mas você tá andando perfeito. Caramba, Tá ótimo. Muito show. Terceira vez. Ô, Glória. Minha mãe fez minha comida favorita, que é frango à parmegiana. Fiquei super feliz, pessoal. Vi o meu neném. Tinha semanas que eu não o via, né? Matei a saudade do meu pequenininho. Amorzinho, encontrando Ei, seu gente. baby. Olha ele, que coisa mais linda, coisa mais perfeita. Ele já tá de olhos acordando, ó. abertos. Tá acordando. Né, Nicolas? E ali começou a minha jornada, né, de reabilitação. Na quinta-feira, eu e Breno fomos à consulta com a neuro. Eu levei todos os meus laudos. Chegando lá, eu contei para ela exatamente tudo o que aconteceu. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu expliquei também para a médica. E foi com ela que surgiu a primeira hipótese diagnóstica da causa, do porquê que eu tive o que eu tive. E ela explicou o seguinte, pessoal. Existe uma síndrome que pode acontecer no puerpério chamada síndrome de vasoconstrição cerebral reversível. Nome grande, né? Essa síndrome pode ter vários tipos de causa. No meu caso, estava totalmente associada ao puerpério. Essa síndrome, ela causa a contração dos vasos sanguíneos, que foi justamente o que apareceu lá na ultrassonografia que eu fiz no hospital. É quando o vaso sanguíneo ele contrai e descontrai, por isso que o nome é reversível. E a causa, na maioria dos casos, é hormonal. Então, muito provavelmente no meu puerpério, esses hormônios eles se desregularam e começaram a contrair ele contraía e descontraía as minhas veias, entendeu? E aí, somado a esse problema, ela falou que também tem um outro fator que pode ter influenciado a hemorragia na cabeça, que é o seguinte: às vezes, algumas puérperas têm uma desregulação hemodinâmica com a retirada da placenta.
Quando a mulher tá grávida, o corpo ele se organiza para sustentar duas vidas, né? Para produzir sangue para sustentar duas vidas. Mas em algumas mulheres, depois que retiram a placenta, é como se o corpo não entendesse que o bebê já saiu e não regulasse o fluxo sanguíneo. E aí é como se o seu corpo ainda mantivesse um fluxo sanguíneo num nível para sustentar duas vidas. Eu posso ter tido esses dois fatores combinados. Essa desregulação hemodinâmica devido à retirada da placenta que o meu corpo não soube regular, somado a alterações hormonais que estavam contraindo a minha veia no cérebro. Esses dois fatores juntos pode ter sido a causa de eu ter tido um AVC. Inclusive, para explicar para vocês dentro do cenário, naquele momento que eu recebi o soro, se a gente usar a lógica, é por isso que a dor de cabeça voltou assim que colocaram o soro em mim. Porque imaginem comigo, se eu tenho uma veia que já está super contraída e não está dando conta de sustentar o fluxo sanguíneo que está passando dentro dela, porque eu tô com hiperfluxo, se eu coloco mais 500 ml de soro nessa veia, eu vou aumentar ainda mais a pressão desse vaso sanguíneo. E aí, muito provavelmente foi por essa razão que a dor de cabeça voltou quando colocaram o soro em mim, a ponto de ter estourado enquanto eu estava lá na emergência. O problema que eu tive esteve totalmente ligado à gravidez. Essas desregulações que acontecem durante o puerpério. É uma situação bastante rara. Atualmente, por exemplo, eu não tenho mais nenhum tipo de indício de ter isso de novo, até porque estava totalmente associada à gravidez e eu não estou mais grávida, né? Inclusive fica no ar, né? Se isso pode acontecer de novo ou não, caso eu engravide novamente. Mas isso aí eu vou deixar nas mãos de Deus, pessoal. Não vou nem pensar. E a neurologista me avisou que eu precisaria refazer os exames 4 meses depois, em janeiro, para poder ver como que tá o edema. Porque assim, lá no hospital, eles conseguiram drenar o meu sangue e esvaziar bastante aqui a hemorragia que estava na minha cabeça. Porém, ficou uma mancha. Porque o sangue amassou, né, o meu cérebro. Então, nos exames fica ainda uma mancha. A ideia é que essa mancha ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, em janeiro eu vou repetir os exames para poder ver como é que eu tô. Mas se Deus quiser, os exames vão dar normais, eles não vão encontrar nenhum problema. Depois dessa consulta, eu voltei para casa e aí na sexta-feira eu já fui para minha primeira sessão de fisioterapia, na Habilitar Fisioterapia. Eu postei bastante vídeo desse meu processo lá no meu Instagram, então se você me segue lá, com certeza você viu a clínica, né? Eu fiz uma avaliação com a fisioterapeuta que me atendeu, que foi a doutora Fernanda Guimarães, maravilhosa, que me acompanhou durante todo esse período. A caminho de lá, né, o meu braço não tava mexendo nada, a gente não conseguia levantar o braço, uma doideira, mexer as mãos, eu só tava mexendo mesmo as pernas. E aí quando eu cheguei lá, ela fez uns movimentos, umas paranauê que ela sabe fazer e viu que meu braço ainda tinha força. Isso, agora tenta abrir esse. Isso. Nem um pouquinho. sabia que eu fazia isso. Tenta abrir um pouquinho, vai lá. Isso, mais um pouquinho. Sobe esse cotovelo. Vai, Isabelle, bora. Bora, mais um pouquinho. Olha pro seu braço. Sobe aí. Isso, mais um pouco. Vai. Aí, garoto. Tô falando. Cabeça. Vai. Você que tá mexendo mesmo? Ué? Claro que é, ué. Vai no seu cabelo. Vai. Vai lá. Isso. Mexe no cabelo. Vai. Mais pra trás. Isso, mais. Mais um pouquinho. Aí, ó. Tá segurando porque tem força. E volta ele pra cima. Boa, que isso? Vem na minha mão aqui. Bora. Isso. Aí, quem que fez isso? Foi você, ué. Que isso, mano? Leva na cabeça. Ótimo. E estica. Vamos. Mais, Isabelle. Mais. Estica mais. É pesadão. Até minha mão. Isso, é assim mesmo. Traz na minha mão aqui. Na minha mão. Vem. Que isso? Nossa, que pesado, Caraca. muito pesado. E aí a gente foi trabalhando sessão após sessão, né? Eu fiz 2 meses de fisioterapia, foi praticamente 2 meses redondinho que eu fiz. E meus movimentos voltaram, gente. Todos eles voltaram, da perna, do braço, do rosto, tudo voltou. É claro que ainda falta um refinamento, né? Eu vou continuar trabalhando para ficar 100%. Mas para a glória de Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias, eu consegui superar. E aí eu fiquei em casa tomando esse remédio nimodipino por mais 1 mês, né?
E confesso pra vocês que eu fiquei com medo de, quando parasse de tomar esse remédio, o que queria acontecer se eu ia voltar a sentir dor de cabeça. Eu só tive um episódio de dor de cabeça aguda e depois nunca mais tive, pra glória de Deus. É pra glorificar de pé, igreja, porque olha, essa dor de cabeça eu não quero sentir nunca mais. E esse é meu testemunho, pessoal. Agradeço muito a você que assistiu até aqui, que orou e intercedeu pela minha vida. Eu sou o fruto da sua oração. Que Jesus abençoe muito a sua vida. E agora bola pra frente, pessoal. Vamos viver, porque o Senhor me deu uma segunda chance de viver. Eu quero muito fazer valer a pena essa oportunidade que Deus me deu. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz: vivam de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados. E é isso que eu quero fazer, pessoal. Aproveitar a segunda chance que o Senhor me deu. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.